Hoje nós estamos já na nossa aula 12, né, Fê? Chegamos até aqui, estamos no módulo de acrílico agora. A Débora Sim, tá mandando mensagem para a gente lá no chat também. Fiquem à vontade, tá, meninas, para mandar mensagem lá no chat também, que a gente olha, a gente responde. Né, Fernanda? E hoje nós vamos falar, o tema da aula é grande e é importante. É muito importante. Aprenda a simetria correta, vou até ler aqui. Aprenda a simetria correta do alongamento, tendo o controle de produto e otimizando o seu tempo de atendimento, que é uma aula muito bacana que a Fernanda Rossi preparou aqui para a gente, agora nesse módulo de acrílico, e que vai ajudar muito vocês no seu trabalho de nail design. Com certeza vai ter muitas informações importantes aqui hoje. Então, vamos participar, vamos assistir e vamos deixar gravado aqui também para depois compartilhar com vocês. E pode sim, ficar à vontade, Fernanda, quando você quiser começar, pode ficar à vontade. As meninas também, quando quiserem mandar alguma dúvida, né, lá no chat, podem ficar à vontade para participarem também. ok. Bom, meninas, boa tarde para todas. Bom início de semana, segunda-feira. Todas as segundas-feiras nós vamos trazer vários conteúdos aqui para vocês. Então, nós estamos na terceira aula de acrílico e hoje nós vamos treinar um pouquinho mais o controle de produto. Então, a primeira aula eu fiz uma breve explicação sobre a aplicação do molde, né, a diferença entre vários tipos de unhas. Na última aula da semana passada, eu expliquei sobre o controle de produto, qual é a importância do controle de produto. Nós disponibilizamos também essa planilha para que vocês treinassem o controle de produto e a pérola, que é um dos pontos mais importantes para vocês conseguirem um resultado de excelência. Continuar, né, este módulo, que é do controle de produto e a simetria, a estrutura do alongamento, que é um dos pontos mais importantes. Por quê? Se vocês conseguirem estruturar a unha de forma correta desde o início do alongamento, vocês vão otimizar o tempo de atendimento, que é o que nós profissionais sempre procuramos, né? Otimização do tempo de atendimento, porque eu sempre falo que tempo é dinheiro. Então, quanto mais rápido for o atendimento, mais clientes nós conseguimos atender e mais dinheiro nós ganhamos também. E a cliente também, ela gosta de um atendimento mais rápido, né? Que ela não precise ficar tanto tempo, tantas horas ali no momento da aplicação. E além de otimizar o tempo de atendimento de vocês, vocês vão conseguir ter um resultado de excelência, uma unha super naturais, que é o que eu venho trazer para vocês, né, o meu método, e também vocês vão economizar produto. Por que economizar produto? Porque se vocês estruturam a unha de forma correta desde o início, o lixamento vai ser pouquíssimo. Vocês vão ver que na aula de lixamento técnico, o meu lixamento é muito rápido. Eu utilizo pouquíssimo o motor. Eu só utilizo o motor e as brocas no momento ali da finalização da cutícula e um pouquinho na curvatura. O restante do lixamento é tudo feito manual, feito lixamento técnico, porque eu já aplico a unha bem estruturada e com uma espessura fina do produto, assim como nós divulgamos ali na moldagem no molde. Então, na aula passada, eu expliquei como realizava as pérolas com diferentes cores de produtos. Porque, recapitulando, cada tonalidade de pó acrílico, ele tem uma polimerização diferente, um tempo de polimerização diferente. Então, vocês precisam treinar com todas as cores de pó para que vocês consigam ter este controle corretamente. Desde o pó clear, que é o transparente, até o branco, que é o mais pigmentado e o que demora mais a polimerização. Então, eu vou virar a câmera aqui para mostrar novamente sobre as pérolas e explicar para vocês o porquê que vocês devem aprender a realizar a pérola grande, a média e a pequena, porque agora vai fazer todo sentido.
Opa. Voltando aqui. Aqui, voltei. Porque agora vai fazer todo sentido, porque hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês vão realizar o treino no molde e qual é a simetria e a estrutura correta do alongamento. Porque uma estrutura de um alongamento, independente se é quadrado, se é almond, estileto ou bailarina, não se resume apenas no ápice, mas sim em vários pontos do alongamento, assim como eu ensinei na primeira aula. Porque em muitos momentos nós damos muito foco no ápice e esquecemos os outros pontos da unha. Então, antes de vocês aplicarem o produto na unha, vocês devem visualizar, né, projetar como será esse alongamento. E é o que eu vou ensiná-las hoje. Eu vou virar a câmera aqui. Quem ainda não tem essa planilha, nós disponibilizamos para vocês o arquivo. Quem não tem, é só pedir para as meninas que elas enviam. E vocês devem plastificar, tá? Podem imprimir em folheto sulfite normal mesmo e depois somente plastificar. Então, na aula anterior, eu ensinei como realizar as pérolas. Quem não conseguiu assistir essa aula, ficou disponível no YouTube. Depois eu vou pedir para as meninas enviarem o link novamente no grupo, porque tem algumas meninas que entraram agora. Então, na aula anterior, eu expliquei tudo detalhadamente como realizar as pérolas, a grande, a média e a pequena. Então, aqui, eu vou realizar novamente as pérolas de todos os tamanhos. Sempre iniciando pela grande. Então, eu molho meu pincel, pressiono o pincel 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Realizo a pérola na consistência correta. Deposito aqui dentro do meu círculo, sempre limpando o pincel. E espalho dentro do círculo de forma uniforme. Lembrando que tem tudo bem detalhado na aula anterior, que as meninas vão disponibilizar o link no grupo para quem perdeu a aula, e para quem não tem a planilha, elas também vão enviar a planilha em arquivo para que vocês possam imprimir e realizar o treino. Então, a grande... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa. 1, 2, 3, 4, 5. A média. Sempre tiro o excesso do monômer no papel. Deposito aqui. E vou espalhando dentro do círculo, pressionando. Então, hoje, aqui na minha cidade, está a temperatura bem baixa. Se eu não me engano, eu olhei agora há pouco, estava 16 graus. Então, está uma temperatura bem baixa. Automaticamente, o meu acrílico, ele demora mais para secar. Eu falei sobre isso na aula anterior, que o acrílico nós precisamos trabalhar em uma temperatura entre 19 a 23 graus. Então, como hoje, aqui na minha cidade, por exemplo, está com uma temperatura mais baixa, eu devo molhar menos o meu pincel no monômero no momento de pegar o pó, porque aqui está com essa temperatura baixa. Na aula anterior, por exemplo,
aqui estava uma média de uns 27 graus. Então, o acrílico endurecia mais, é mais rápido. Por isso que eu estava trabalhando no ar-condicionado. Então, vocês devem ter bastante atenção nesta parte da temperatura, porque isso influencia muito no momento da moldagem da aplicação. Agora, uma pérola pequena. Eu vou tirar bem o excesso de monômero, para não escorrer. E vou depositar aqui dentro do círculo pequeno. Aqui o próprio produto, ele vai autonivelando, ele vai espalhando dentro do círculo. E eu só venho alinhando ele para que fique dentro da linha corretamente. E sempre limpando o meu pincel. Então, aqui nós temos 3 tamanhos de pérolas diferentes. A grande, a média e a pequena. Por que esses 3 tamanhos de pérola? Que é a sequência que vocês vão realizar a moldagem do alongamento. Treinaram as pérolas? Conseguiram realizar as pérolas corretamente, na consistência correta, sem deixar muito seca ou muito molhada? Nós vamos para o próximo passo do treinamento, que vocês vão realizar o treino no molde. Aqui eu vou utilizar um tubo de curvatura, mas vocês podem utilizar ou um tubo de curvatura, ou até mesmo um esmalte. Vou pegar um esmalte para mostrar como que vocês podem utilizar. Eu gosto de utilizar este esmalte por conta da tampa dele. Eu vou destacar o molde. Essa bolinha eu sempre coloco aqui no meio. E eu vou colocar o molde aqui na ponta do esmalte. Desta forma. Então, eu sempre utilizo 2 moldes. Sempre coloco 2 moldes, por quê? Vou colocar aqui que eu vou explicar para vocês. Aqui eu vou realizar um treino. Enquanto esta unha seca, eu vou realizando no outro molde. Depois que secou, eu consigo tirar e treinar novamente. Então, vamos lá. Conforme vocês tenham dúvidas, perguntas, podem ir enviando no chat, que depois eu vou responder todas as dúvidas. Então, aqui, eu seguro desta forma, o vidro de esmalte. Eu prefiro o esmalte do que o tubo, porque aqui eu já consigo ter uma noção do peso da mão da minha cliente. E agora nós vamos realizar o treino aqui na embalagem, no molde. Então, nós vamos iniciar pela pérola grande. Essa pérola grande, ela vai ficar na ponta do molde. Aqui eu vou realizar um desenho. Então, aqui nós temos o leito, um gel.
e aqui está aplicado o molde. A primeira pérola, nós vamos aplicar entre o molde e o leito ungueal, que será a pérola grande. Então, nós vamos aplicar aqui na ponta, entre o molde e o leito ungueal, lembrando que aqui é uma unha de salão, um tamanho de salão. Claro que se for uma unha com tamanho extremo, nós vamos começar a ponta lá pela pontinha do molde e vir aplicando o produto até chegar na cutícula. Mas como é uma unha de salão, nós vamos aplicar aqui na divisão, entre a borda livre, entre o leito ungueal e o começo do molde. Nós vamos aplicar o produto aqui na ponta e ir espalhando em toda a ponta do molde. Isto, a primeira pérola. A segunda pérola é depositada no centro do leito ungueal, aqui na zona, entre a zona 2 e a zona 3. Nós aplicamos na zona 2, puxando para a ponta, encontrando com a primeira aplicação. E por último, a pérola pequena na área da cutícula, espalhando em todo o leito ungueal, encontrando com a pérola média, aqui na zona 2, e já alinhando a área da cutícula, respeitando 1 milímetro longe da cutícula. Então, primeiro é a pérola, desculpem, a pérola grande, depois a pérola média e, por último, a pérola pequena. Esta é a sequência que vocês vão realizar na unha. Vocês estão me escutando bem? Eu vi um comentário aqui que está mudo. Letícia, está dando para ouvir? Aqui tá sim, Fernanda. Aqui para mim tá tudo ok. Só teve uma falhinha aqui, mas eu acho que foi a minha internet. Ah, sim, beleza. Eu Agora, verifiquei aqui, o microfone está ativo. isso, está funcionando. Beleza, mas caso trave em algum momento, você me avisa, tá? Tá ótimo. Então, ok. Então, vamos lá. Então, a sequência da moldagem é esta. Primeiro a pérola grande, depois a média e, por último, a pequena. Por isso que vocês devem aprender todos os tamanhos das pérolas, para seguir esta sequência no momento da aplicação. Aqui no molde, nós vamos iniciar aqui entre o número 4 ou 5. Por quê? Aqui eu vou estruturar uma unha, eu até falo que é como se fosse uma unha postiça. Nós vamos estruturar uma unha, já visualizando como que ela vai ficar. Opa. Travou. Aqui nós vamos estruturar uma unha já visualizando como que ela vai ficar no leito ungueal, iniciando pela pérola grande. Então, eu molho meu pincel, pego uma pérola grande, 3, 4, 5, 6, 7. Espero o produto interagir 100%, tiro o excesso de monômero e eu vou aplicar essa primeira pérola aqui entre o 4 e o 5 com o pincel virado para minha cliente, desta forma, pressionando. Apliquei o produto, limpo o pincel, com o pincel no ângulo de 45 graus, eu venho pressionando, espalhando, criando a ponta do alongamento, já alinhando as paredes laterais e a ponta, sempre limpando o meu pincel, e ele em 45 graus.
pressionando com bastante cuidado, deixando esta superfície bem alinhada, sem nenhum degrau, sem ficar um lado mais alto do que o outro. Por que o pincel deve ficar 45 graus? Porque a ponta, ela necessita ficar um pouco mais alta, e essa parte da divisão, ela deve ficar bem alinhada, mais fina, porque aqui eu vou aplicar a pérola média, já puxando para a ponta. E se aqui ficar alto, vai ficar uma unha extremamente grossa. E por que que eu apliquei a pérola com o meu pincel desta forma? Com a ponta do pincel virada para a cliente. Vocês lembram que na aula anterior eu expliquei que o que movimenta o produto é o corpo do pincel e não a ponta? Então, vou explicar aqui para vocês. Vou pegar uma pérola grande. 5, 6, 7. Espero 7 segundos até o produto interagir 100%. Tiro o excesso de monômero. E vou aplicar desta forma. Por quê? O corpo do meu pincel está para lá. E a ponta virada para mim. Opa! Vou aplicar aqui novamente, que eu bati a mão. Então, vamos pegar uma pérola grande. 6, 7. Produto alinhou. Tiro o excesso de monômero. Eu viro o pincel, no caso, para cliente, e deposito aqui na ponta. Por quê? O corpo do pincel está virado para o leito ungueal, no caso, que é este ponto aqui, onde eu preciso que o produto fique mais baixo. Então, o corpo do pincel vai pressionar esta parte. E a ponta do pincel, ela não pressiona, ela não movimenta o produto. E eu preciso desta ponta, deste lado, que é a borda livre, com a espessura mais alta. Então, eu pressiono desta forma, porque esta região vai ficar mais baixa e esta ponta, a borda livre, ela vai ficar com a espessura mais grossa. Aí sim, eu viro o pincel de frente para mim, com o pincel no ângulo de 45 graus, eu venho espalhando, eu não pincelo, eu sempre pressiono. Podem observar que eu utilizo o meu dedinho aqui como apoio. Ele em 45 graus, eu venho pressionando, espalhando toda esta borda livre, deixando a ponta com a espessura correta já, ela um pouquinho mais grossa, e o corpo do meu pincel eu venho pressionando aqui na divisão, para que ele fique baixo, para que eu possa aplicar a pérola média e não ficar acúmulo de produto. E sempre alinhando a ponta. Desta forma. Voltando aqui. Aqui é a primeira pérola, a grande. Apliquei a pérola grande, espalhei uniforme nas paredes laterais. Borda livre está reta também. E a divisão está bem baixa, eu vou para a pérola média. Então, pego uma pérola média. Espero o produto interagir 100%. Tiro o excesso de monômero. Bastante atenção nesta parte. Eu aplico bem na divisão, pressiono e já puxo para a ponta. Limpo o meu pincel. Com o corpo do pincel, eu venho pressionando, empurrando para movimentar o produto e depois eu alinho toda a superfície. Já venho alinhando as paredes laterais retas também e puxando este produto para a ponta para que fique bem alinhado. A pontinha do meu pincel sempre nivelando
um produto com o outro nas laterais, que no caso é a área da cutícula. Pressiono bem e puxo para a ponta. Alinho esta lateral também, deixando bem desenhado. Pressiono e puxo para a ponta. Aqui já começou a tomar uma forma de unha. E por último, a pérola pequena. 1, 2, 3. Espero o produto interagir 100%. Tiro o excesso de monômero. No momento que eu for aplicar a pérola pequena na unha da cliente, eu sempre posiciono a unha para baixo. Eu deposito sempre na divisão, pressiono e puxo para a ponta. E venho espalhando este produto em toda a área da cutícula, no caso. A ponta do meu pincel sempre encaixando por trás do produto, para que ele fique bem selado. E o pincel, a ponta do pincel, sempre vai desenhando, deixando o produto com 1 milímetro de distância da cutícula. Então, aqui, nós já temos praticamente uma unha. Vejam que aqui eu já consegui estruturar. Deixa eu tentar clarear a imagem. Aqui vejam como que ficou. Que nós já temos praticamente uma unha postiça. Então, enquanto esta unha seca, eu venho aqui no outro molde. Vou colocar mais monômero no meu DAP. Eu venho aqui no outro molde, treinando novamente a estrutura. Aqui eu já fiz a pérola da ponta. Agora aplico a pérola média. Puxo para a ponta. Limpo meu pincel para tirar o excesso de monômero. E venho espalhando a pérola média, encontrando com a da ponta, alinhando bem a superfície e as paredes laterais. Aqui vejam que ficou um degrau. Eu junto todo o produto, sempre pressionando para poder espalhar e alinhando a superfície, para que não fique nenhuma ondulação, para que essa unha fique o mais alinhada possível. Espalhei a segunda pérola, venho com a pérola pequena. Aplico na área da cutícula. Vejam como o meu dedinho sempre está de apoio para me proporcionar firmeza. Puxo para a ponta, limpo o pincel e venho espalhando o produto, que no caso aqui será a área da cutícula, e com a pontinha do meu pincel eu venho desenhando para que ele fique bem alinhado e quando for na unha da cliente, ele fique com 1 milímetro de distanciamento do alongamento da cutícula, desculpem. Então, vocês podem observar que aqui eu já estou realizando uma estrutura, imaginando como se fosse na unha da cliente. A região sempre bem alinhada. Então, aqui eu já realizei 2 treinos. Enquanto eu estava treinando aqui, este já secou. E eu consigo tirar ele do molde. Consigo tirar ele do molde e consigo realizar aqui novamente.
e vejam como que ficou. Deixa eu virar a câmera. Então, aqui, vejam como que ficou. Em uma espessura fina, já vai precisar de pouquíssimo lixamento. E aqui já em um formato quadrado. Vejam. Então, este é o treino que vocês vão realizar após a pérola, já imaginando uma estrutura quadrada. Então, aqui eu removi a unha do molde. E eu consigo ir realizando o treino por várias vezes. Aqui também está terminando a polimerização. Vejam como que fica uma superfície bem alinhada, sem ondulações e sem excesso de produto. Um ponto que vocês devem se atentar bem neste momento do treino é o quê? Realizar a estrutura correta. Por quê? A estrutura correta de um alongamento, nós vamos pegar uma unha natural, dividir ela em 3 partes, zona 1, 2 e 3. Da zona 1 à zona 2, o produto, ele sai bem rente à cutícula. Assim como está aqui no molde o treino. Vocês podem observar que essa região está bem mais baixa. A partir da zona 2, que está aqui neste ponto, é que começa uma leve elevação, que é onde vai ficar posicionado o ápice, que é sempre na zona 2. Do ápice à ponta, a unha segue reta, que aqui depois nós vamos nivelar no lixamento. O produto, ele deve ter 1 milímetro de distanciamento da cutícula, por isso que em vários momentos eu expliquei que tem que ir limpando bem esta região com a ponta do pincel para que o produto não encoste na cutícula. As paredes laterais devem seguir retas e consistentes. Então, este ponto não pode faltar produto. Vocês precisam espalhar corretamente de um lado ao outro, para que não falte produto nas paredes laterais e nem na borda livre. Assim como está nesta unha que eu realizei o treino. Aqui está bem reto. E deve ter a curvatura. Quando vocês forem treinar no molde, vocês devem espalhar o produto corretamente de um lado ao outro. Não pode faltar produto aqui nas paredes laterais e nem na ponta. Por quê? Para eu poder realizar a curvatura da unha, eu preciso ter produto nos 3 pontos. Nas 2 laterais e no meio. Para quando eu for pinçar, eu conseguir realizar a curvatura. Se falta produto aqui nas paredes laterais, eu não tenho a ponta para poder realizar a curvatura de forma correta. E um dos pontos mais importantes também é a espessura. Então, aqui ainda está sem lixamento e a espessura está de 1,3 milímetro. Lembrando que a espessura correta para unhas de salão é entre 1 milímetro a 1,5 milímetro.
Então, aqui está 1,3 mm, provavelmente no lixamento, na finalização, vai chegar a 1 milímetro. Por isso que é tão importante vocês terem este controle de produto. Então, vocês realizando este treino, primeiro, aprender a proporção correta, ter o controle da pérola grande, média, pequena, lembrando que aqui são vários tamanhos diferentes, porque nós temos várias unhas de tamanhos diferentes também. Vocês realizando este treino aqui no molde, aprendendo a ter este controle de produto, já conseguindo visualizar uma estrutura de uma unha, porque aqui é praticamente uma unha postiça, né? Ainda, claro que ainda sem lixamento, mas podem observar que eu coloco aqui na minha unha, já é praticamente a estrutura de uma unha. E se vocês conseguirem ter esse controle de estruturar no molde, já visualizando como vai ficar na unha da cliente, o momento que vocês aplicarem o molde na unha e forem realizar a estrutura, será muito mais rápido os resultados. E seguindo esta regrinha das 3 pérolas, vocês conseguem alongar com mais facilidade. Por quê? Aqui está o molde. A primeira pérola será depositada aqui. Vocês vão espalhar corretamente de um lado e do outro. Espalhar em toda a ponta do molde. Não pode faltar produto aqui, nas paredes laterais. Depois vocês vão aplicar no centro do leito ungueal, já puxando para a ponta. E por último, na área da cutícula, puxando para o meio e respeitando 1 milímetro da cutícula. Por isso que nós trabalhamos sempre com a pérola grande, para poder criar a ponta. Depois, a pérola média, que é a pérola para o leito ungueal, será aplicada ali na zona 2. E a pequena, que é da área da cutícula. Então, esta é a segunda etapa do controle de produto. Vou virar a câmera. Letícia. Eu vi que tem alguns... Eu vi que tem alguns comentários das meninas. Se elas têm alguma dúvida, alguma pergunta. Isso. Eu estava olhando os comentários aqui também. Tem um comentário da Débora, só que ela acabou de ficar offline aqui agora, mas não tem problema, que ela falou que vai assistir o resto depois que ela teve que dar uma saidinha, né, da aula. Sim. Ela perguntou o que poderia ser quando acontece, depois de fazer a construção, fica aparecendo uns grãos bem pequenos, quando passa o top coat. O que pode ser? O produto muito seco. Quando o produto ele fica muito seco, o monômero ele não interage 100% com o polímero. Então, fica com aqueles grânulos do pó, porque o produto ficou... Opa! Voltei. Porque o produto ele ficou muito seco, faltou monômero e fica com esses grânulos. Assim como o gel, por exemplo. Às vezes nós trabalhamos com gel e fica com aquelas bolhas de ar. É a mesma coisa o acrílico. Se o monômero ele não interage 100% com o polímero, vai ficar com aqueles grânulos e ele não vai secar 100%. E muitas vezes, além de ficar manchado o produto, ele, no momento do lixamento, ele pode descolar também, ficando com buracos.
Por coincidência, hoje uma cliente perguntou para mim, ela mandou umas fotos que ela estava fazendo blindagem, né? Em gel Sim, e tal, e ela me mostrou a foto que ficou várias bolinhas. Ela queria saber se era do sim. nosso produto o problema ou se é alguma coisa que ela fez. Não, realmente é o controle de produto, a forma que a profissional faz a aplicação tanto do gel como do acrílico. Interessante. Nossa, e na hora eu fiquei, na hora que eu fui responder, peraí que eu vou pesquisar antes de falar. Agora você já me deu mais uma dica para falar para ela. Sim, que bom. Ah, Realmente, hoje eu estava fazendo as gravações do curso online e é o que eu estava explicando. Antes mesmo de nós profissionais realizarmos uma unha bonita, nós precisamos entender o que acontece por trás das unhas, entender sobre a química do produto, sobre a estrutura, igual no caso desta cliente, que criou as bolhas. Às vezes, como eu posso dizer, nós perdemos um produto, que no caso ela talvez imaginou que seria por conta do produto, mas foi a forma de aplicação. Eu, Fernanda, lá no começo da minha profissão, já aconteceu muito isso, de eu até jogar determinado produto fora, porque eu não sabia a forma correta de utilizá-lo. Então, por isso que é tão importante entender sobre a química, sobre a estrutura, saber tudo antes de praticar, antes de colocar em prática os treinos. sim, ela até falou que ela levou na cabine mais de uma vez para ver se era isso e tal, que ela ficou fazendo teste, né, para ver onde estava o problema. Sim, realmente. Às vezes são detalhes que fazem toda a diferença. Sim, a Poliana aqui também, a Poliana Verusca mandou que ela mora em Recife, né? Lá é muito quente. Ela já percebeu que lá Sim, ela não pode de jeito nenhum tirar o excesso do pincel, porque senão ele endurece muito rápido. Além de ter que sim, trabalhar rápido na aplicação, ela falou que tem também que ter bastante monômero no pincel e ela não tem ar-condicionado ainda para ajudar ela, então teve que criar a estratégia dela lá, né? sim. Mas uma dica, Poliana, antes de você realizar os atendimentos, coloca o monômero dentro da geladeira. O monômero dentro da geladeira e o DAP também, onde fica o monômero, porque ele vai ficar gelado, então vai segurar um pouco da temperatura. Então, é uma dica para quem não tem ar-condicionado ainda, além de deixar o pincel com um pouco mais de monômero, colocar ele dentro da geladeira para ficar geladinho e aguentar a temperatura. Ótima dica, essa eu também nunca tinha escutado, já estou anotando aqui também para recomendar Sim, para eles. no campeonato, por exemplo, na Argentina é muito frio. Em 2019, quando eu participei, o acrílico demorava um pouco para secar. Então, como ele seca por calor, o que nós fazemos? A gente esquenta uma mão na outra para a mão ficar bem quentinha e segurava a unha da cliente, porque o calor da mão passava para a unha e o produto endurecia mais rápido. Caramba, interessante isso, né? Depende da região mesmo que a gente está para o produto agir. Ah, deixa eu ver aqui mais, tem mais mensagens aqui chegando. A Débora dos Santos elogiou que amou a aula. Muito Ai, que obrigada, bom. Débora. A Virgínia também elogiou que ela aprendeu muito hoje, amou demais, muito conhecimento. Obrigada, Fernanda. Imagina, gente, estamos aqui para ajudá-los. Isso. E a Poliana que apareceu também de novo. Ela falou que já aconteceu isso com ela em um treino, percebeu que foi o monômero que não agiu. É, obrigada por nos ajudar. É de graça, né? Obrigada mesmo. É isso mesmo, Poliana, é sim. Que bom. É um presente para as clientes do Poder da Beleza, né? Esse momento aqui, para a gente tirar dúvida, para a gente aprender mais, é muito importante. Sim, com certeza. Conhecimento é tudo e é o que ajuda, né, a elevar a profissão, a melhorar as técnicas em todos os sentidos. A Virgínia também, né? Parabéns, amei. E a Débora falou que ela quer o pincel e molde. Quais você indica? O pincel sempre 100% de Kolinsky. Eu utilizo o pincel Pro9, né, o da Jet, e eu gosto do tamanho 8. 8, no máximo 10. Eu não gosto de... Eu
particularmente, Fernanda, eu não gosto de cerdas muito grandes. E o molde eu utilizo da Harmony, porque ele tem esses desenhos aqui, as marcações, as linhas, e fica muito mais fácil de realizar a moldagem, tanto para a unha quadrada, como para a unha almond e estileto. E como ele é anatômico, ele encaixa com mais facilidade na unha, e o principal, a cola dele é bem forte. Então, quando eu fecho ele, por mais que eu trabalhe movimentando o dedo da cliente, ele não abre. Então, ele não atrapalha no momento da moldagem, porque tem alguns moldes que ele abre com muita facilidade, aí acaba abrindo e sai o molde do lugar, aí tem que ir arrumando novamente, e esse não, quando eu fecho ele fica encaixado bem firme, facilitando a moldagem. Isso, esse molde ele é muito bom mesmo, a gente tem ele lá no site do Poder da Beleza, e o pincel que infelizmente a gente está sem, né, na aula passada, até falei isso também, a gente está só com o pincel menorzinho para nail art, e pincéis para gel, só que esse maior de acrílico, infelizmente no momento a gente está sem. Se Deus quiser, em breve vai ter de novo lá no site, mas Sim. procurando na internet, né, às vezes elas encontram também. Sim, Que é muito bom. É importante sempre procurar por um pincel 100% Kolinsky e número 8. Número 8, isso mesmo. Pra... Enquanto não tem o site. Isso. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui para gente. As meninas agradecendo, né, de novo. Boa ideia, obrigada mais uma vez, Poliana falou. A Virgínia que alguma dica que você deu, falou que sabia. Acho que foi naquela hora do esquentar a mão. Sim. Ela colocou, cada aula novas dicas, parabéns, muito feliz e emocionada, com o cuidado de nos ajudar de graça. Valeu, Poliana, está muito feliz que você está aqui com a gente toda semana. Sim. E a Rosângela também Araújo falou que está amando as dicas. E a Andréia Oliveira falou que a internet dela deu algumas paradinhas, se a aula vai ficar salva e onde, que a aula foi incrível. A gente vai passar a aula para vocês sim, tá bom, Andréia? Lá no grupo. Às vezes eu levo uns diazinhos, porque eu dou uma editadinha, coloco no YouTube e mando lá, mas pode ficar tranquila que a gente manda sim, para vocês assistirem durante a semana ou no fim de semana, né? Quem não conseguiu assistir, a gente sempre manda lá. E as aulas anteriores também, quem às vezes perdeu alguma, quem quiser alguma, eu tenho todos os links salvos aqui, é só vocês pedirem também que a gente manda para vocês no privado ou lá no grupo. Isso mesmo. A Poliana falou que tem esse molde, que realmente é maravilhoso e que ela está precisando também do pincel número 8. Comprou um na Shopee, mas ela acredita que é falso, que ele fica sambando, que ele não está muito bom. Aí... realmente tem pincéis que não são 100% Kolinsky, então é importante identificar, né, se ele realmente é ou não de cerdas naturais. E só tendo em mãos que nós conseguimos saber. Porque se for a cerda, aquela sintética, né, quando coloca no monômero, ali, igual você explicou, ela vai desgastando toda, né? Não foi feita para isso. Sim, e pode ser que grude o produto ele não fica na consistência correta, é mais difícil de realizar o controle de produto. Então, realmente, necessita ser de Kolinsky, cerdas 100% naturais. Sim. Muito obrigada a todos aqui, obrigada pelos comentários, pelos elogios, a gente fica muito feliz de ver o feedback de vocês. Sim. Andréia, Virgínia, Poliana, Rosângela, Débora, todo mundo que está aqui presente. E muito obrigada por tudo, Fernanda, que você sempre arrasa nas aulas, você é muito didática, eu gosto muito de assistir também. Que bom, muito obrigada. Letícia, muito obrigada, meninas, eu espero que eu tenha ajudado mais uma vez. Treinem bastante o controle de produto, que nas próximas aulas nós vamos começar a aplicar já na unha, e eu espero que vocês estejam gostando das nossas dicas, das nossas aulas, e estamos sempre à disposição para poder ajudá-las e vocês conseguirem realizar unhas lindas. Isso mesmo, vamos seguir aí firme e forte na nossa Universidade da Beleza. Vem muitas coisas aí pelo caminho ainda. Continue acompanhando a gente lá no grupo. É isso aí, meninas. Boa semana a todas e bom trabalho. Bom trabalho a todas. Tchau. Beijão, gente. Uma ótima segunda-feira e semana. Até breve. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.
Tchau.